Hello, students. Today you're gonna learn about adverbs of frequency, ok? Bem, o que seriam os advérbios de frequência, adverbs of frequency, na língua inglesa? Bem, os advérbios de frequência, as expressões de frequência, né, indicam com a frequência, ele mesmo já diz, né, algo ou determinada coisa aconteceu, ou pode acontecer também, né? Por exemplo, how often, how frequently. Então, com qual frequência, ok? Aí você faz determinada coisa. Enfim, vamos agora ver alguns desses, né? Alguns dos mais importantes adverbs of frequency. Então, vejam aqui, temos uma listinha deles, né? Alguns deles são bem comuns, ok? Como never, que é nunca, jamais, always, sempre, often, frequentemente, com frequência, sometimes, que é às vezes, usually, geralmente, rarely, raramente, e seldom, que é o mesmo sentido de rarely, certinho? Às vezes, pessoal, é muito comum esses advérbios de frequência, eles virem acompanhados de expressões de frequência, ok? Algumas expressões de frequências comuns que nós temos aqui, ó. Vejam aqui. Once, que é algo como uma vez, né? Once a week, once a day, once a year, né? Uma vez por semana, por dia ou por ano, certo? Twice, duas vezes. 3, 4, 5, 100 times. Temos aqui. Every, que pode ser every day, every time, every year, every other day, dia sim e dia não, once a while, every now and then, de vez em quando, ok? Bem, agora que a gente já foi apresentado, né? Nós já fomos apresentados aos advérbios de frequência, algumas expressões de frequência, vamos agora ver algumas frases e as colocações deles, né, em frases. Então vamos lá. Bem, descemos aqui um pouquinho. A primeira frase, pessoal. I always read the Nilsson's blog. Então, como diz, né? É um advérbio de frequência. Always, que é sempre. Eu sempre leio o blog do Denilson. Certo? My brother never goes to church. Então, meu irmão nunca vai à igreja. Never é o advérbio de tempo aí. My father rarely watches soap operas. Então, meu pai raramente assiste novelas, certo? Vamos agora para a posição, pessoal. Se você observar, você pode notar que os advérbios de frequência na língua inglesa, eles praticamente têm a mesma ordem do português, né? Que geralmente eles ficam entre o sujeito e o verbo. Ali o sujeito I, né? Eu, always foi o advérbio de tempo e read o verbo principal da frase, né? I always read. Eu sempre leio. My brother never goes. Então, meu irmão nunca vai, né? O sujeito brother no meio. Aqui temos o advérbio de tempo e goes, o verbo principal da frase. My father rarely watches. De novo, né? Father, subject, rarely adverb. And watches is the main verb of the sentence, ok? No entanto, quando nós temos o verbo to be, que é am, is and are, na frase, os advérbios de frequência eles devem vir depois dele, ok? Vamos aqui para alguns exemplos, ó. He is always at home in the evening, né? Ele sempre está em casa à noite. I am never late for school.
Eu nunca estou atrasado para a escola. They are often annoying. Então, eles frequentemente são irritantes. Bem, pessoal. Os advérbios sometimes, often, usually, eles podem ser colocados também no início ou no final da sentença, né? I sometimes go out with my friends. Ou então, sometimes I go out with my friends. Ou I go out with my friends sometimes. Então, eu às vezes saio, né, com os meus amigos. Então, vejam que o sometimes pode vir tanto depois do sujeito, quanto no começo da sentença, quanto lá no final da sentença, ok? Vamos agora para rarely and seldom, ok? Que eles também podem ser colocados no final da sentença, mas nunca, nunca, nunca no início, certinho? My father rarely watches TV. My father watches TV rarely, ok? As expressões de frequência, por sua vez, são geralmente colocadas no final da frase, ok? Normalmente elas vêm no final da frase. Um exemplozinho aqui. I play tennis twice a week, ok? Então, lembrando que essas são as expressões de frequência. São essas aqui, ó. Once, twice, four, or 5 times, 6 times, 100 times, whatever. Every day, every year, ok? Geralmente elas vêm no final da frase, ok, pessoal? Bem, pessoal, tem aqui um exercício para vocês que é put the adverbs in the correct place, ok? You need to put all of these adverbs here, adverbs of time, in their places, okay? Right places, okay? What do you do on Saturday mornings? The adverb of time is usually nothing much. I sleep until noon. Almost always, okay? Do you go bicycling? Yeah, I go bicycling on Saturdays often. Ok? E assim temos todas as alternativas, 1 to 5. What do you do after class? The adverb of time here is usually. How often do you exercise? So you need to put these adverbs in the right places. Okay, students? So this is the class today. See you later. Bye bye.